Que a paz de Jesus Cristo esteja com você neste exato momento, querido irmão, querida irmã. Respire fundo. Sinta. Porque o que vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida. Você já sentiu que não estava sozinho, mesmo estando em um quarto vazio? Já viu uma luz inexplicável no canto do olho? Já encontrou uma pena em lugar impossível e algo dentro de você se emocionou sem entender por quê? Não foi imaginação, não foi coincidência, foram sinais, chamados do céu, abraços invisíveis de espíritos de luz que estão mais perto de você do que imagina. Chico Xavier passou a vida inteira nos mostrando que o mundo espiritual não está distante. Ele está aqui agora, separado de nós apenas por uma diferença de vibração. E os espíritos superiores, esses seres de amor infinito que nos acompanham, possuem formas muito específicas de se manifestar. Hoje vou revelar os 10 sinais mais poderosos de que você está sendo visitado, amparado e protegido por espíritos de luz neste momento. Alguns desses sinais são tão sutis que você provavelmente já vivenciou, mas não compreendeu o que realmente estava acontecendo. E atenção, o 10º sinal é o mais surpreendente de todos. Chico Xavier dizia que quando ele acontece, não há mais dúvidas. É a confirmação definitiva de que você não caminha sozinho nesta jornada. Antes de começar, faça algo comigo agora. Comente aqui embaixo a palavra amparo e sua cidade. Quero saber de onde nos assistem essas almas despertas. De Natal? De São Paulo? Do Rio? De algum interior do Brasil? Deixe sua marca aqui. Essa palavra simples cria uma corrente de luz entre todos nós. Fique comigo até o final, porque cada sinal que vou revelar pode estar acontecendo com você agora mesmo. E quando você reconhece esses sinais, sua vida nunca mais é a mesma. Deixa eu te contar algo que aconteceu em Uberaba, cidade onde Chico Xavier viveu. Uma senhora acabara de perder o filho em acidente de carro. Ela estava destroçada, sem forças para continuar. No dia do enterro, ao sair do cemitério, olhou para o chão de concreto, aquele piso cinza e frio, e viu algo impossível, uma pena branca, perfeita, intacta, bem no meio do caminho. Ela parou, olhou ao redor. Não havia pássaros, não havia árvores, apenas aquela pena, como se tivesse sido colocada ali de propósito. Ela pegou a pena, apertou contra o peito e sentiu algo que não conseguia explicar. Uma paz, uma certeza. Meu filho está bem. Ele está me dizendo que está bem. Coincidência? Espere até conhecer os próximos sinais, e você vai entender que há um padrão divino nisso tudo. Você já viveu algo assim? Encontrou uma moeda antiga exatamente quando estava angustiado com dinheiro? Viu uma flor brotando no concreto justo no dia em que precisava de esperança? Achou um objeto simbólico em lugar onde ele não deveria estar? Chico Xavier explicava que os espíritos de luz utilizam elementos da natureza para criar essas pequenas sincronicidades. No Espiritismo, sabemos que tudo vibra. E quando nosso coração está aberto, quando estamos receptivos, os mentores espirituais conseguem manipular pequenos elementos físicos para chamar nossa atenção. Não é magia, é lei natural. É amor encontrando forma de se manifestar na matéria. Esses objetos aparecem justamente quando mais precisamos, quando a dor aperta, quando a dúvida paralisa, quando o desespero bate à porta. Nessas horas, uma simples pena pode ser o abraço que o céu nos envia. Uma moeda encontrada pode ser o sinal de que amparo financeiro está a caminho. Uma flor inesperada pode ser a promessa de que dias melhores virão. Chico dizia que devemos acolher esses sinais com gratidão e reverência. Não precisa guardar o objeto como amuleto supersticioso, mas agradeça mentalmente. Reconheça a presença amorosa que se manifestou. Porque quando você agradece, fortalece o elo entre os mundos. E se você nunca recebeu esse tipo de sinal, não se entristeça. Talvez os espíritos que te acompanham estejam usando outras formas de se comunicar. E é exatamente isso que vamos descobrir nos próximos sinais. Porque o que vem agora é ainda mais profundo. Você está em silêncio absoluto. De repente, um zumbido surge no ouvido.
Não é dor, não é desconforto. É como se uma frequência invisível tivesse sido ativada dentro da sua cabeça. Dura alguns segundos e desaparece, deixando uma sensação estranha, quase sagrada. Muitos correm ao médico e fazem bem. Sempre descarte causas físicas primeiro, mas quando todos os exames dão normais, quando o otorrino não encontra nada, quando o neurologista diz que está tudo bem, aí é hora de olhar além da matéria. Deixa eu te contar o que Chico Xavier vivenciou. Ele relatava que antes de receber uma comunicação espiritual importante, sentia uma pressão nos ouvidos, como se alguém estivesse ajustando uma frequência. Era o sinal de que o Espírito Emmanuel, seu mentor, estava se aproximando para transmitir uma mensagem. Nosso corpo é a antena espiritual, e o ouvido é um dos canais mais sensíveis para captar vibrações do plano invisível. Quando espíritos de luz se aproximam, eles precisam ajustar nossa frequência para que possamos percebê-los. E esse ajuste muitas vezes se manifesta como zumbido, pressão ou um som agudo que atravessa o silêncio. Não é perturbação, é sintonia, como um rádio sendo calibrado para captar a estação correta. Esse sinal costuma aparecer em momentos muito específicos, durante a oração, antes de dormir, em instantes de decisão importante, quando você está prestes a fazer uma escolha que vai mudar sua vida. É como se os mentores espirituais quisessem te alertar. Preste atenção agora, silencie o ruído do mundo e escute o que vem de dentro. Uma mulher de Curitiba me escreveu contando que toda vez que sentia esse zumbido, minutos depois recebia uma notícia importante, ou uma pessoa ligava com uma mensagem que ela precisava ouvir, ou uma solução surgia do nada para um problema que parecia sem saída. Ela aprendeu a reconhecer. Aquele som era o aviso de que algo estava prestes a acontecer. Se você sente esse zumbido com frequência, não o rejeite com medo. O medo afasta a luz. A serenidade atrai amparo. Faça uma oração simples, peça proteção aos bons espíritos e permaneça em paz. E quando você aprende a reconhecer esse sinal, ele deixa de incomodar e passa a confortar, como um lembrete constante de que não está desamparado. Mas atenção, porque o próximo sinal é visual. E quando ele acontece, não há como negar que algo extraordinário está se manifestando. Era madrugada. Uma senhora rezava sozinha em casa, pedindo um sinal de que a mãe falecida estava bem. De repente, um clarão atravessou a sala. Rápido, intenso, como se alguém tivesse acendido uma luz por uma fração de segundo. Ela abriu os olhos, assustada. Não havia ninguém. Mas algo dentro dela tinha certeza. Minha mãe esteve aqui. Você já viu algo assim? Um clarão no canto do olho? Uma luz que aparece e desaparece sem explicação? Ou talvez tenha fotografado um momento especial e, ao revisar a imagem, percebeu pequenos pontos luminosos que não estavam visíveis a olho nu? Esses são os orbes, as manifestações energéticas do plano espiritual. Chico Xavier explicava que nem sempre conseguimos ver os espíritos em sua forma completa. Nossa visão física é limitada demais, mas podemos captar vestígios de sua presença através dessas luzes. São como assinaturas energéticas, impressões que ficam registradas quando há um intercâmbio entre dimensões. O olho humano enxerga apenas uma pequena faixa do espectro luminoso, mas o espírito vê muito mais. E em momentos de elevação vibratória, quando oramos com fervor, quando vivemos instantes de profunda emoção, quando nosso coração se abre de verdade, nossa percepção se expande. Por alguns segundos, conseguimos captar o que normalmente permanece invisível. Chico costumava dizer que o mundo espiritual está ao nosso lado agora, separado apenas por uma diferença de frequência, como duas estações de rádio transmitindo ao mesmo tempo no mesmo espaço, mas em canais diferentes. E quando essa frequência se alinha, ainda que momentaneamente, a luz se torna visível. Um homem de Porto Alegre me contou que estava no quarto da filha que havia falecido. Sentia uma saudade que dilacerava o peito. Pediu em pensamento: "Filha, me dá um sinal de que você está bem." Naquele instante, 3 orbes luminosos apareceram na foto que ele havia tirado segundos antes do quarto vazio.
Ele não estava sozinho. Ela estava ali. Se você presencia esses fenômenos, saiba que está sendo visitado. Não se assuste. Sinta-se acolhido. Os espíritos de luz se manifestam assim para nos lembrar que a vida não termina no corpo físico, que há dimensões além da matéria e que o amor transcende todas as barreiras. Cada clarão é um abraço luminoso atravessando o véu entre os mundos. E agora eu quero saber de você. Quantos desses sinais você já reconheceu na sua vida? Pausa o vídeo por um segundo. Vai lá nos comentários e escreve sua cidade e quantos sinais você já sentiu. Eu leio todos. E sua experiência pode acender a luz de outra pessoa que ainda duvida. Mas segura aí, porque o quarto sinal é físico. Você vai sentir no corpo. Quantas vezes você sentiu um calor suave envolvendo seu corpo sem motivo aparente? Ou arrepios que percorrem sua pele em ondas, mesmo estando em ambiente confortável? Ou de repente o ar ao seu redor ficou mais leve, mais fresco, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível? Deixa eu te contar o que aconteceu numa casa espírita em Belo Horizonte. Uma jovem estava recebendo passe. Era a primeira vez. Ela não acreditava muito. Estava ali só acompanhando a avó. Mas quando o médium colocou as mãos próximas ao seu corpo, sem tocá-la, ela sentiu uma onda de calor intenso subindo pela coluna. Depois, um arrepio que fez cada pelo do corpo se arrepiar. E por fim, uma paz que ela nunca tinha sentido na vida. Ela chorou. Não de tristeza, de alívio, como se algo pesado tivesse sido tirado de seus ombros. Eram os espíritos de luz trabalhando em seu campo energético. Chico Xavier sempre ensinou que os espíritos superiores atuam através dos fluidos. Eles envolvem nossa aura com energias curativas, ajustam nosso padrão vibratório e nos fortalecem nos momentos de fragilidade. E quando isso acontece, o corpo físico registra essas mudanças como alterações de temperatura. O calor que você sente não vem do ambiente externo. Ele nasce de dentro para fora, como se uma chama suave tivesse sido acesa em seu peito. Isso acontece porque os espíritos de luz estão trabalhando em seu campo espiritual, dissolvendo energias densas, aliviando dores emocionais, trazendo paz onde havia angústia. Os arrepios são diferentes. Eles são respostas do corpo espiritual ao reconhecer uma presença familiar. Muitas vezes quem nos visita é um ente querido que já desencarnou, um mentor que nos acompanha há várias encarnações, ou um espírito missionário enviado para nos auxiliar em momento específico. E a alma reconhece antes da mente compreender. Um senhor de Recife me contou que toda vez que visitava o túmulo da esposa, sentia uma onda de calor no peito. Sempre, sem exceção. Os médicos diziam que era ansiedade, mas ele sabia que não era. Era ela, dizendo: "Estou aqui, ainda te amo." Quando sentir essas mudanças térmicas, pare por um instante. Respire fundo. Agradeça silenciosamente. Não precisa entender tudo com a razão. Apenas permita que seu coração sinta o que está acontecendo. Você está sendo cuidado, está sendo amado. E esse amor vem de esferas muito além do que os olhos podem alcançar. Mas ainda faltam 6 sinais. E o que vem agora tem a ver com números que se repetem de forma quase obsessiva na sua vida. Você vai se surpreender. 11:11. Você olha para o relógio. 11:11. No dia seguinte, de novo. 11:11. Você pega o celular sem querer. 11:11. Abre o computador. 11 mensagens, 11 notificações. Coincidência? Não. Uma professora de São Paulo me escreveu desesperada. Ela via o número 27 em todo lugar. Na placa do carro da frente. No número da casa que ela passava. No relógio 12:27, 15:27, 18:27. No preço das coisas, R$27. Ela estava achando que estava enlouquecendo. Até que ela lembrou. 27 era o dia em que a mãe dela havia falecido. E naquele ano fazia exatamente 7 anos. 27 e 7. Os números da mãe. Ela entendeu. Não era loucura, era amor. A mãe estava dizendo: "Filha, eu estou aqui. Você não está sozinha." Chico Xavier ensinava que os espíritos de luz utilizam elementos do nosso cotidiano para criar padrões que chamem nossa atenção.
Eles sabem que vivemos distraídos, imersos nas preocupações materiais. Então usam números, datas, pequenos objetos para nos fazer parar e refletir. Uma moeda que aparece repetidamente pode ser sinal de amparo financeiro que está a caminho. Um número que você vê constantemente pode estar relacionado a uma mensagem específica que os mentores querem transmitir. Uma data que se repete pode marcar um momento importante em sua jornada espiritual. No Espiritismo, compreendemos que tudo tem significado quando há intenção amorosa por trás. Os espíritos superiores não desperdiçam energia. Eles agem com precisão. E quando criam esses padrões repetitivos, estão nos dizendo: preste atenção, há algo aqui que você precisa perceber. Não se trata de superstição ou numerologia mística. É muito mais simples e profundo do que isso. É amor buscando se comunicar através dos meios disponíveis. Um rapaz de Fortaleza encontrava moedas de 10 centavos todos os dias, sempre. Na rua, no chão do elevador, embaixo da mesa no trabalho. Ele começou a guardar. Em um mês, tinha juntado R$ 30 em moedas de 10 centavos. Achou estranho. Até que lembrou. 10 era o número da camisa do pai dele, que havia sido jogador de futebol e já tinha falecido. O pai estava dizendo: filho, estou te acompanhando. Continua firme. Quando você reconhece esses sinais, quando responde a eles com gratidão, quando eleva seu pensamento ao alto, você fortalece o elo luminoso que une sua alma às esferas superiores. E cada vez que você percebe esses números, pare, agradeça e confie. Você está sendo guiado. Mas agora vem um sinal que não deixa dúvidas. É quando você simplesmente sabe que não está sozinho. Tem momentos em que você simplesmente sabe. Não vê ninguém. Não ouve nada, mas sente uma presença suave e acolhedora que transmite paz profunda. Como se alguém estivesse sentado ao seu lado, velando por você com amor infinito. Chico Xavier contava que quando o Espírito Emmanuel estava próximo, ele sentia uma presença tão clara, tão real, que era como se uma pessoa de carne e osso estivesse na sala com ele. Não havia medo, não havia perturbação, apenas uma sensação de segurança absoluta, de amparo incondicional. Uma enfermeira de Brasília trabalha em UTI. Ela me contou que em certos plantões noturnos, quando está sozinha no posto de enfermagem, sente claramente que há alguém com ela. Não é assustador, é reconfortante, como se um colega invisível estivesse ali, ajudando, protegendo, orientando. E ela percebeu um padrão. Nos plantões em que sentia essa presença, nenhum paciente falecia. Muitas vezes, quem nos visita é nosso anjo guardião, aquele espírito dedicado que nos acompanha desde o nascimento. Outras vezes, são familiares queridos que já partiram, mas continuam nos amando do outro lado. E há também os mentores espirituais, seres evoluídos que trabalham conosco em missões específicas. Um homem de Manaus perdeu o emprego, a casa e estava à beira do suicídio. Numa noite, sozinho num quarto alugado, decidiu que iria terminar tudo. Mas quando estava prestes a fazer, sentiu algo. Uma presença forte, amorosa, envolvente. Ele não viu nada, mas sentiu. E aquela presença parecia dizer: não faça isso. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Ele chorou a noite inteira, mas não se matou. Hoje ele diz que aquela presença salvou sua vida. Era seu pai, que havia falecido anos antes. Agora me conta, você já sentiu essa presença? Comenta aqui. Eu senti, sua cidade, e qual sinal você mais reconheceu até agora? Vamos criar uma rede de testemunhos que vai fortalecer a fé de quem ainda duvida. Mas ainda faltam 4 sinais. E o próximo é físico e extremamente reconfortante. Você está chorando sozinho no quarto. A dor é tanta que parece que o peito vai explodir. De repente sente algo, como se alguém tocasse de leve seu ombro. Ou uma sensação suave na nuca, como um carinho. Você olha. Não há ninguém. Mas o alívio que vem em seguida é inexplicável. Uma mãe de Salvador perdeu a filha de 7 anos para leucemia. Ela me escreveu contando que toda noite, antes de dormir, sentia como se alguém fizesse carinho em seu cabelo, exatamente como ela fazia com a filha.
O mesmo gesto, a mesma suavidade. Nos primeiros dias, ela se assustava. Depois, começou a esperar por aquele momento. Era sua filha dizendo: "Mamãe, eu estou bem, e estou aqui com você." Chico Xavier explicava que isso são toques espirituais, manifestações diretas da ação magnética dos espíritos de luz em nosso campo fluídico. É semelhante ao passe espiritual que recebemos nas casas espíritas. Os mentores transmitem fluidos curativos, equilibradores, fortalecedores. Muitas vezes esse toque vem acompanhado de lágrimas, não de tristeza, mas de alívio. Como se a alma finalmente pudesse descansar. É um choro libertador que lava a alma e renova as forças para continuar. Um senhor de 80 anos, viúvo, morava sozinho no interior de Minas. Ele me contou que toda madrugada acordava com uma sensação de que alguém cobria ele com o lençol, exatamente como a esposa fazia durante 50 anos de casamento. Ele não tinha medo, tinha gratidão, porque sabia que ela ainda cuidava dele, mesmo do outro lado. Mas agora atenção, porque os próximos 3 sinais são os mais poderosos, e o 8º acontece enquanto você dorme. Você adormece em angústia, a vida está pesada, as decisões são difíceis, o coração está apertado. E então você sonha. Mas não é um sonho comum, é diferente, mais claro, mais real, mais vívido que a própria vida desperta. E nesse sonho, alguém aparece e diz exatamente o que você precisava ouvir. Uma empresária de Goiânia estava à beira da falência. Endividada, sem saber o que fazer, ela dormiu chorando. E sonhou com o avô que havia criado ela e já tinha falecido há 15 anos. Ele apareceu no sonho e disse: "Filha, vende a casa da praia. Com esse dinheiro você resolve. E não se preocupa, porque o que você vai construir depois vai ser maior." Ela acordou com a certeza inabalável de que aquilo não tinha sido um sonho comum. Era uma orientação real. Ela vendeu a casa, quitou as dívidas, reestruturou a empresa. Hoje, ela tem 3 lojas e prosperou muito mais do que antes. O avô estava certo. Chico Xavier sempre ensinou que durante o sono, o espírito se liberta parcialmente do corpo físico e viaja pelos planos sutis. É muitas vezes reencontro espiritual legítimo, momento em que os mentores podem nos orientar sem a interferência da mente racional. Um rapaz de João Pessoa sonhou 3 noites seguidas que não deveria viajar na sexta-feira. No sonho, via um acidente. Ele não deu muita importância. Mas na quinta-feira, o sentimento estava tão forte que ele cancelou a viagem. No dia seguinte, o ônibus que ele pegaria se envolveu em acidente grave. Várias pessoas morreram. Ele foi salvo por um sonho. Se você cultiva o hábito da oração antes de dormir, facilita esses encontros. A prece sincera prepara o espírito, elevando sua vibração e atraindo a presença dos bons espíritos. Mas faltam apenas 2 sinais, e o 9º é sobre intuição, aquela voz interior que te salva. Não vá por esse caminho. A voz interior foi clara, firme, impossível de ignorar. O homem estava dirigindo e ia pegar o atalho de sempre, mas algo dentro dele disse: "Não, vai pela avenida." Ele obedeceu sem entender. 15 minutos depois recebeu ligação da esposa. Havia acabado de ocorrer assalto seguido de morte justamente naquele atalho, no exato horário em que ele passaria. Ele foi salvo pela intuição, ou melhor, pela inspiração dos espíritos de luz que o protegem. Uma mulher de Curitiba ia assinar um contrato de sociedade em um negócio. Tudo parecia perfeito no papel. Mas algo dentro dela gritava: "Não assina!" Ela não tinha explicação racional. O parceiro parecia confiável, o negócio promissor, mas a intuição era forte demais. Ela não assinou. 3 meses depois, descobriu que o parceiro estava envolvido em fraude e faliu levando todos os sócios. Ela teria perdido tudo. Chico Xavier ensinava que essas são inspirações espirituais, sopros dos espíritos de luz em nossa consciência. Nossos mentores não podem interferir diretamente em nosso livre-arbítrio, mas eles podem nos inspirar, sugerir ideias, alertar sobre situações de risco. E fazem isso através da intuição. A intuição é a voz da alma.
É o canal de comunicação entre nosso espírito encarnado e os espíritos que nos protegem. Quando estamos receptivos, quando nossa mente está calma e nosso coração está aberto ao bem, esse canal funciona com clareza. Um pai de família em Belém acordou com forte intuição de que não deveria deixar o filho ir à escola naquele dia. Não havia explicação, mas a intuição era tão forte que ele segurou o filho em casa. Naquele dia houve tiroteio em frente à escola. Uma bala perdida atingiu exatamente a sala onde o menino ficaria. A intuição salvou a vida do filho. Aprenda a confiar em sua intuição. Quando ela vem acompanhada de paz, quando não traz perturbação, mas sim clareza, preste atenção. Pode ser seu mentor espiritual orientando seus passos. E agora chegamos ao 10º e último sinal, o mais poderoso de todos, aquele que não deixa mais dúvidas. Você está no fundo do poço. A tristeza é tão profunda que parece um buraco sem fim. Os pensamentos são escuros, desesperadores. Você não vê saída, não vê luz, não vê sentido em continuar. E então, sem motivo aparente, algo muda. Não foi você que decidiu pensar diferente. Foi como se alguém tivesse entrado no seu peito e acendido uma luz. A tristeza que parecia eterna simplesmente se dissipa. Uma jovem de Florianópolis estava escrevendo carta de suicídio. Já tinha decidido. Seria naquela noite. Ela escrevia chorando, mas determinada. E no meio da carta algo aconteceu. Uma paz inexplicável tomou conta dela. Os pensamentos escuros desapareceram, como se alguém tivesse apagado um incêndio dentro da cabeça dela. Ela parou de escrever, respirou fundo e pela primeira vez em meses sentiu que talvez valesse a pena continuar. Hoje, anos depois, ela diz que naquele momento foi salva por mãos invisíveis. Isso não foi força dela, foi ação fluídica dos espíritos de luz. Chico Xavier sempre explicava que quando estamos em sofrimento intenso, emitimos vibrações de angústia que são captadas pelos espíritos que nos amam. E eles, com permissão superior, intervêm em nosso campo energético, harmonizando, equilibrando, trazendo alívio. Um senhor de 65 anos, viúvo, estava com depressão profunda. Uma tarde ele estava sentado na poltrona, imerso em pensamentos destrutivos, quando sentiu algo. Como se uma onda de paz tivesse entrado pela janela e inundado a sala. A tristeza diminuiu. E pela primeira vez em meses, ele pensou: eu vou conseguir. Ele saiu da poltrona, foi até a cozinha, fez um café. Pequenos passos, mas era o começo da cura. Se você vive esses momentos de alívio repentino, agradeça. Mentalize os espíritos de luz que intervieram em seu favor. Cultive pensamentos elevados e esforce-se para manter essa vibração harmoniosa, porque quanto mais você vibra no bem, mais facilmente os espíritos superiores conseguem se aproximar e auxiliar. Então, recapitula comigo agora. Quantos desses sinais você já reconheceu na sua vida? Penas que surgem em lugares improváveis. Zumbidos sem explicação médica. Flashes de luz que atravessam o ar. Sensações de calor ou arrepio. Números que se repetem insistentemente. Presença clara de alguém amigo. Toques sutis que confortam. Sonhos que orientam. Intuições que salvam. E mudanças repentinas no estado emocional. Se você reconheceu pelo menos um desses sinais, você tem a confirmação de que os espíritos de luz estão com você. E se reconheceu vários, então saiba, você está sendo intensamente acompanhado, amparado e protegido neste momento. Os espíritos de luz não se aproximam de você para impressionar. Eles não buscam espetáculos, não desejam alimentar sua curiosidade. Eles se aproximam para sustentar, para orientar, para fortalecer sua caminhada em momentos de fragilidade. Quanto maior sua sintonia no bem, quanto mais você pratica a oração sincera, a caridade despretensiosa, o esforço genuíno de crescimento moral, mais perceptível se torna esse amparo silencioso. Você não está sendo observado por acaso, você está sendo acompanhado. Cada passo seu é conhecido por aqueles que te amam no plano espiritual.
Cada lágrima sua é vista. Cada esforço seu é aplaudido. Cada vitória sua é celebrada por uma multidão invisível de amigos que torcem por sua evolução. Chico Xavier dedicou sua vida inteira a nos mostrar que a morte não existe, que a vida continua em dimensões mais amplas, que o amor é eterno e que nunca, jamais, estaremos verdadeiramente sozinhos. E esses 10 sinais que revelamos hoje são provas vivas dessa verdade. Quando uma pena surge em seu caminho, quando um zumbido toca seu ouvido, quando uma luz atravessa sua visão, quando um calor inexplicável aquece seu peito, quando números se repetem, quando uma presença se faz sentir, quando um toque sutil conforta, quando um sonho orienta, quando uma intuição protege, quando a tristeza se dissipa. Nesses momentos pare, respire fundo e reconheça. Você está sendo amado por esferas que transcendem sua compreensão atual. Não precisa entender tudo agora. Não precisa explicar racionalmente cada manifestação. Apenas permita que seu coração sinta o que a mente ainda não alcança, porque a alma sabe. Ela sempre soube. Agora eu quero algo de você. Vá lá embaixo e comente. A sua cidade. Quantos sinais você já reconheceu de 1 a 10 e a palavra luz eterna? Vamos formar uma rede de testemunhos que vai mostrar para o mundo inteiro que não estamos sozinhos, que há uma multidão de almas despertas reconhecendo esses sinais sagrados. De Natal a Porto Alegre, de Manaus a São Paulo, de cada cantinho do Brasil e do mundo. Se esta mensagem tocou seu coração, não aguarde só para si. Compartilhe com pessoas queridas, aquela pessoa que está passando por dificuldade, aquela que perdeu alguém, aquela que precisa de esperança. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais ensinamentos que iluminam o caminho. Juntos formamos uma corrente de luz que atravessa distâncias e toca corações sedentos de verdade espiritual. Que a paz de Jesus Cristo permaneça sempre com você, que os bons espíritos continuem velando por seus passos e que você jamais esqueça: você é amado, você é amparado, você nunca está sozinho. Sigamos juntos, sempre em frente, confiantes na bondade infinita de Deus e na companhia amorosa dos espíritos de luz que nos acompanham do berço ao túmulo e muito além dele. Até o próximo encontro, querido irmão, querida irmã.